Olá, o livro que trago hoje não tem em sua ficha catalográfica a classificação de autoajuda, mas sim de filosofia e relações interpessoais. Mas eu creio que ele é um livro que pode nos ajudar a enxergar melhor uma série de situações. Apresento o livro Ubuntu Todos os Dias, Eu Sou Porque Nós Somos, da autoria de Monge Ngomani, que é ninguém mais, ninguém menos que a neta do arcebispo Desmond Tutu, Prêmio Nobel da Paz de 1984, por sua luta contra o apartheid. Na orelha do livro, o primeiro parágrafo que nós lemos diz o seguinte: guia essencial para compreender a fundo o conceito ancestral de Ubuntu e como essa filosofia é a chave para se ter conexões humanas mais significativas e assim alcançar uma vida melhor. O prefácio é do próprio Desmond Tutu. Depois nós temos uma introdução que é muito interessante, cujo título é Eu Sou Apenas Porque Você É. E eu destaquei alguns trechos. Diz o seguinte: o Ubuntu é um modo de vida com o qual todos podemos aprender, e é uma das minhas palavras favoritas. De fato, meus sentimentos pelo Ubuntu são tão profundos que tatuei a palavra na parte interna do meu pulso direito. Para mim é uma palavra pequena, mas consegue encapsular uma grande ideia. Originária de uma filosofia sul-africana, ela abrange todas as nossas aspirações sobre como viver bem em união. Sentimos o Ubuntu quando nos conectamos a outras pessoas e compartilhamos certo senso de benevolência, quando ouvimos com atenção e experimentamos um vínculo emocional, quando tratamos a nós mesmos e aos outros com a dignidade merecida. Um trechinho também que eu sublinhei: se você for capaz de enxergar as outras pessoas, até mesmo as desconhecidas, como inteiramente humanas, não poderá tratá-las como descartáveis ou sem valor. A vida, nas sociedades complexas em que vivemos, está cheia de provações e adversidades, e há muitos livros de autoajuda tentando nos guiar por ela. Nos dizem para meditar e refletir, para procurar as respostas dentro de nós mesmos, e que esse é o único lugar onde as encontraremos. A própria noção de autocuidado se tornou um verdadeiro movimento. Sem dúvida, existe tempo e lugar corretos para olhar para si. No entanto, o Ubuntu nos ensina também a procurar fora de nós mesmos, para encontrar respostas. Trata-se de ter uma visão mais ampla, de ver o outro lado da história. Ubuntu diz respeito a estender a mão aos nossos semelhantes e assim encontrar o conforto, a satisfação e a sensação de pertencimento que desejamos. Ubuntu nos diz que os indivíduos não são nada sem outros seres humanos. Primeiro capítulo, ele vai chamar os capítulos de lição. Então, lição 1, o título é Veja-se nos outros. Se formos capazes de nos enxergar em outras pessoas, nossa experiência no mundo será inevitavelmente mais rica, mais gentil e mais unida. Se olharmos para os outros e nos vermos refletidos neles, inevitavelmente os trataremos melhor. Ubuntu reconhece o valor interno de cada ser humano, a começar pelo seu. O movimento anti-apartheid nunca foi uma luta anti-branco, mas uma luta por todos os sul-africanos para que fossem vistos e tratados de forma igualitária.
Grande parte do modo como vivem a família da autora, né, simboliza o espírito do Ubuntu, com o serviço ao outro sendo visto como uma prioridade. O Ubuntu nos diz que apenas somos quem somos graças às outras pessoas. É óbvio que temos que dar o crédito a nossos pais e nossas mães por nos trazerem ao mundo. Mas além disso, existem centenas, se não milhares de relacionamentos, grandes e pequenos, ao longo do caminho, que nos ensinam algo sobre a vida e como vivê-la bem. No entanto, no Ocidente também nos ensinam que é algo digno de mérito afirmar ser alguém autossuficiente. Aplaudimos aqueles que julgamos ter alcançado fama e fortuna por meio dos próprios esforços, felizes ao ignorar o fato de que nada pode ser alcançado no vácuo. Também aprendemos que a competição leva à autorrealização e ao progresso, mesmo que o confronto com os outros leve a comparações inúteis e provoque uma sensação esmagadora de insuficiência. Ubuntu nos ensina que todos neste mundo têm o mesmo valor, porque nossa humanidade é o mais importante. Em vez de nos comparar aos outros, devemos valorizar suas contribuições no nosso dia a dia. Depois, nós temos o seguinte: quando julgamos os outros, tornamo-nos cegos e limitamos nossas oportunidades. A única função do julgamento é atribuir aos outros papéis que provavelmente são imprecisos, uma vez que é criada uma narrativa sem fundamento de verdade. Julgar os outros diminui nossa capacidade de compaixão e aumenta nosso isolamento. A lição 2 tem como título A Força Está na União. Depois, nós temos a lição de número 3, Coloque-se no lugar do outro. E tem uma coisa aqui interessante, né? Nós aprendemos inúmeras lições com nossos pais ao longo da vida. Entre elas, minha mãe me ensinou a não tirar conclusões precipitadas. Em vez disso, eu deveria fazer perguntas quando alguém faz algo contra mim ou me magoa. Segundo ela, a pergunta mais importante é sempre esta: nas mesmas circunstâncias, o que você faria? E também ela fala que numa conversa com a mãe dela, a mãe lembrou de uma das frases favoritas da autora de Ian Maclaren, um teólogo escocês: seja gentil, pois todas as pessoas que você conhece estão travando uma dura batalha. Depois, nós temos a lição 4, escolha ver a perspectiva mais ampla. O Ubuntu nos ensina que devemos observar o mundo sob todas as perspectivas, de todos os ângulos. Ao fazer isso, podemos extrair o máximo de compreensão possível sobre uma situação. Depois vamos para a lição 5, tenha dignidade e respeito por si e pelos outros. E lição 6, acredite no bem que há em todos. Coisas terríveis de fato acontecem e tornam o mundo um lugar desafiador, mas um número muito maior de boas ações é realizada pelas pessoas, embora raramente sejam relatadas. Todos os dias, em todos os lugares, são realizados 1 milhão de pequenos, e às vezes até grandes, atos de amor,
devoção, abnegação e união que sintetizam e celebram nossa humanidade. Lição 13, escolha esperança em vez de otimismo. E ela abre dizendo que certa vez seu avô lhe disse que a palavra esperança é muito mais poderosa que a palavra otimismo. E aí ela vai dar uma olhadinha no significado de cada palavra. Lição 8, procure maneiras de se conectar. Depois, lição 9, o poder da palavra com P, perdão. Lição 10, abrace nossa diversidade. Lição 11, aceite a realidade mesmo que machuque. Lição 13, porque as pequenas coisas fazem uma grande diferença. Depois, a lição 14, aprenda a escutar. Onde é que tá? Para poder ouvir. E eu acho que é a última lição, deixe-me ver. E depois o que nós temos é um apanhado, assim, no epílogo das lições todas. Eu gostei demais dos conceitos aqui apresentados, da explanação, da força dessa filosofia de vida. É um livro que eu recomendo que seja lido e que seja lido devagar, um capítulo por dia, prestando bastante atenção em tudo que está escrito ali e refletindo sobre o seu conteúdo. Portanto, a sugestão de hoje é Ubuntu, todos os dias eu sou porque nós somos, da autoria de Monge Ngomane, neta do arcebispo Desmond Tutu, editora best-seller. Você não vai se arrepender de ler este livro. E antes de concluir, quero me desculpar pelo latido dos cães ao fundo. Essa hora é terrível aqui na minha rua. E também dizer que recebi o comentário de algumas pessoas dizendo que o som está baixo e me sugerindo usar um microfone de lapela. Ainda não tive oportunidade de ir em busca de um que se adapte ao meu celular, mas tão logo eu possa, vou à procura disso. Então, portanto, hoje me desculpem por essas duas coisas não tão legais assim.